Bom dia, seres gratos do universo. Estamos aqui começando mais uma live da nossa segunda quântica. Deixa eu colocar aqui, enquanto vocês estão chegando, o título do nosso encontro. Como usar o poder de seu Gente, eu adoro esse livro. Esse livro é um livro que realmente tem que ser de cabeceira. Bom dia, Brenda. Se eu só colocar o subtítulo aqui, como usar o seu subconsciente, o poder do seu subconsciente. Bom dia, Mônica. Consciente para adquirir riqueza. Gente, eu falei ontem na live que eu ia fazer sobre o sono, mas eu acabei modificando porque assim, eu sinto a energia. E aí, o capítulo 9 é como usar o poder do seu subconsciente para adquirir a riqueza. E aí eu resolvi seguir, né, a sequência dos capítulos, não pulei para o sono, mesmo porque aqui tem algumas ideias de como você pode aplicar, né, algumas afirmações antes de dormir, porque funciona muito bem. Voltei. Eu pensei que eu tinha saído. E aí eu vou lendo alguns trechos e vou explicando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Como usar o poder do seu subconsciente para adquirir a riqueza? Gente, por que eu escolhi esse livro? Porque esse livro, ele dá embasamento para muitas coisas que várias terapias, que várias técnicas utilizam hoje. E o poder realmente está no nosso subconsciente. Em como você pode acessar esse poder que está dentro de você, tá bom? Então vamos lá. Se você está tendo dificuldades financeiras, se está tentando fazer com que o dinheiro chegue até o fim do mês, isso significa que não convenceu o subconsciente de que sempre teve muito e algum de sobra. Você certamente conhece homens e mulheres que trabalham umas poucas horas por semana e ganham somas fabulosas. Eles não se esforçam nem se escravizam no trabalho. Não acredite nessa balela que a única maneira de enriquecer é suando a camisa e fazendo calos nas mãos. Não é nada disso. O estilo de vida descansado é o melhor. Faça as coisas que adora fazer e faça-as pelo prazer e pela emoção que lhe desperta. Gente, quando ele fala o estilo de vida descansado é melhor, ele quer dizer justamente, não é que você não tem que fazer nada não, você tem que fazer o que lhe desperta amor, o que lhe desperta prazer. Quando você faz isso, você desperta a alegria e o dinheiro gosta da alegria, o dinheiro gosta dessa facilidade. E aí quando você faz o que você gosta, você se valoriza por isso. E o dinheiro é uma moeda de valor. E aí, se ele é uma moeda de valor, ele vai para quem? Para quem se valoriza. Entende? Então, quando você acaba fazendo o que você deseja, você acaba criando ideias criativas. Quando você tem aquela obrigação, não, eu tenho que trabalhar pesado para conseguir algumas coisas, até para criar fica difícil para vocês. Então, quando você começa a enxergar o que você gosta, o que você faz, e você sabe que traz algum benefício para o outro, isso vai te gerar mais ideias criativas de como você pode criar mais dinheiro a partir disso. Por isso que ele fala que tudo está no subconsciente. Bom dia, Suzy. Então vamos lá. O indivíduo com a mentalidade de pobre vive na pobreza. Outro com a mente que transborda de ideias de riqueza tem em volta de si tudo o que necessita. Por isso que ele fala que tudo está no subconsciente. Tem até um trecho que ele fala aqui, ó, a riqueza está na mente. A riqueza, em última análise, nada mais é de uma convicção
subconsciente da parte do indivíduo. Você não vai tornar-se milionário dizendo eu sou milionário. Você desenvolverá consciência de riqueza, sim, impregnando a mente com a ideia de riqueza e prosperidade. Mas, às vezes, e vocês vão ver que tem uma parte que ele fala aqui, quando há um conflito. Quando você diz que você é milionário, mas o seu subconsciente não aceita, ele vai ficar tentando te provar o contrário. Por isso que ele dá até dicas de como você vai usar as palavras certas para não entrar em confronto com a sua mente consciente, que sabe da sua real situação, com a sua mente subconsciente. Mas, se você tem aquele pensamento de pobreza, de escassez, é mais disso que você vai estar criando para a sua vida. Então, você tem que começar a mudar esse foco. E você não precisa sair por aí gastando. Você pode começar agradecendo pelo que você já tem. Porque quando você começa a agradecer pelo que já tem, o seu subconsciente começa a aceitar a ideia de que você tem uma vida próspera e abundante. E aí, mais coisas dessa qualidade de prosperidade, de abundância começa a vir até você. Vamos lá. O método ideal para construir consciência de riqueza. Enquanto lê este livro, você talvez esteja dizendo a si mesmo: eu preciso de riqueza e sucesso na vida. O que você deve fazer é o seguinte: durante 5 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, repita para si mesmo: riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso. Essas palavras possuem um poder tremendo e representam o poder interior na mente subconsciente. Ancore a mente nesse poder enorme que existe em você. E aí, gente, olha que bacana. Quando você fala riqueza, sucesso, você não está dizendo para sua mente subconsciente que você é milionário, que você é rico, que você tem sucesso. E aí a sua mente não choca com essa informação, ela aceita, porque você simplesmente está falando essas palavras aleatórias. Riqueza, sucesso. Faz isso em 5 minutos, em algumas horas do dia. E você vai ver como muda a sua vibração, o seu poder. E você vai perceber que é até mais criativo para criar situações que vão lhe gerar outras fontes de renda, você vai ter. E aí você... Só um instantinho, gente, que eu pedi água e tá para chegar. Só um momento. Pronto, mas daqui a pouco toca de novo. Mas é assim, ao vivo é assim, para dizer que chegou. Então, você não está criando um confronto com a sua mente subconsciente, mas você está começando a gerar em você, a criar em você, a brotar dentro de você a ideia da riqueza e que isso é possível sim na sua vida. Então, o sentimento, a partir do momento que você repete essas palavras, riqueza e sucesso, você não está entrando em confronto com a sua mente subconsciente e você está começando a desenvolver em você o sentimento de riqueza, entende? Aí ele traz outro trecho aqui que é importante e você vai entender por quê. Por que fracassam suas afirmações sobre riqueza? Justamente porque quando você fala a afirmação, eu sou rico, eu sou milionário, eu tenho uma vida próspera, se você não está ainda vivendo nessa situação, há um choque entre a mente consciente e a mente subconsciente. Por isso que ele fala essas palavras apenas riqueza e pobreza, que essas palavras em si já têm esse poder e ela começa a gerar em você esse sentimento de riqueza, de prosperidade. E como eu disse a você, como é que você começa fazendo isso também? Não é criando sentimento de gastar demais que vai te fazer esse sentimento de prosperidade, mas sim o que você já tem. Quando você começa a agradecer o que você já tem, você também começa a gerar esse sentimento de prosperidade em vocês. Fez sentido, gente? Então, olha só, a afirmação ela tem mais probabilidade de sucesso se ela é específica e não gera conflito mental ou
contestação, quase não sai, na sua mente. Então, quando você fala riqueza e sucesso, ou você pode falar riqueza, sucesso, prosperidade, isso não vai gerar um confronto na sua mente, a sua mente não vai contestar essa afirmação. Então é muito mais fácil, e ela é específica, né? Porque quando você fala de riqueza, prosperidade, sucesso, ela é específica, mas ela não bom dia, Wilton. É Wilton ou é Vilton? Que a minha mãe também é com W, mas a gente chama ela de Vilma. Mas tem algumas pessoas que chamam de Wilma, né? Então, gente, a ideia é você impregnando a sua mente dessas informações para que ela não entre em confronto, tá? Então, é uma afirmação específica. Quando ele fala aqui o sucesso da afirmação, ela tem muito mais probabilidade com o, né? Então, é o Wilton. O Wilton. Ela tem muito mais probabilidade de ter sucesso, né, do que quando você fala a frase inteira e essa frase choca com a sua mente subconsciente. Então ele traz aqui como evitar o conflito mental. A maneira ideal de superar esse conflito nos casos dos que encontram dificuldades faça com frequência a declaração prática seguinte, de preferência antes de dormir. Gente, quem acompanha essa sequência de lives que eu estou fazendo a respeito desse livro, eu já falei, já expliquei aqui, né? E tem outras abordagens que também explicam isso, que antes de dormir é o melhor horário para você reprogramar a sua mente. Ou assim que você acorda, porque é a hora que que a sua mente consciente ela está abaixo da frequência, então é como se tivesse aberto esse espaço. Aí quando você faz essas informações nesse momento, fica muito mais fácil do seu subconsciente acessar essa informação. E aí ele fala assim, antes de dormir, fale essa frase: dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Olha só que poderosa. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Essa afirmação não provocará dúvidas, porque não desmente a impressão. E ela fica gravada no seu subconsciente que não te faltam mais meios financeiros. Bom dia, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Gente, quem ainda não me segue, vai aqui, ó, onde está escrito o poder do subconsciente e já começa a me seguir todos os dias. Todos os dias não, mas praticamente todos os dias eu trago muito conteúdo aqui para vocês, tá bom? De expansão da consciência, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, para que favoreça o seu crescimento pessoal mesmo e você comece a ver as coisas de uma forma diferente. Não é que você vai deixar de ter problemas, jamais, e isso não existe. Quem prometer para vocês que vai te dar um pozinho mágico, uma palavrinha mágica e que vai transformar a sua vida do dia para a noite é mentira. Então, mas o que eu trago aqui são formas para que você comece a olhar para a sua vida, para os seus problemas de uma forma diferente. Então se inscreve aqui. Também tem o meu canal no YouTube. Todos os dias eu coloco vídeos lá. Às vezes o daqui eu acabo levando para lá, mas nem sempre o de lá eu trago para cá. Então quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube Seja Grato Sim, também é o mesmo nome. Então, gente, a frase que ele fala para não criar nesse conflito mental é você falar isso. Se você tem dificuldade em você usar essas ferramentas de dizer eu sou rico, eu sou próspero, eu sei disso porque quando eu fazia isso, a minha mente ela se recusava a aceitar e aí eu comecei justamente nesse processo. Eu tinha muitas crenças a respeito do dinheiro, da prosperidade. Ainda tenho, todos nós temos, só que a gente vai começando a limpar essas crenças para que a nossa situação financeira vá melhorando cada vez mais e a gente aprenda a olhar de uma forma diferente para a criação e geração de dinheiro, que a gente não é acostumado, a gente não foi orientado a olhar dessa forma, né, para o nosso mundo. A gente sempre foi criado, né, a gente foi criado na maioria das vezes, que realmente para você ter dinheiro tem que ralar muito, tem que fazer muito calo nas mãos.
E às vezes a gente não dava valor ao que realmente a gente gostava. E às vezes aquilo que você gosta, porque tem muitas pessoas que começaram a trabalhar numa profissão e com 40, 50 anos perceberam que tinha outro propósito e largaram tudo e começaram a perceber que a vida era muito mais fácil e muito mais leve em levar fazendo o que você realmente gosta do que fazer aquilo que as pessoas diziam que era o que dava dinheiro, né, com facilidade. Eu espero que estejam fazendo sentido para vocês essas informações. Então, repete essa frase. Antes de dormir e assim que acordar também. Dia e noite, estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Que aí você não entra em confronto. Aí ele traz aqui, não assine cheques em branco. E a gente costuma fazer isso constantemente, tá, gente? Você vai entender por quê. Você assina cheques em branco quando faz declarações como: não tenho o suficiente para o que eu quero. Estou numa pior, vou perder a casa porque não posso pagar a hipoteca e assim por diante. Se está cheio de medo sobre o futuro, está também assinando um cheque em branco e atraindo condições negativas. Não é, Suzy? Para mim também, quando eu comecei a ler esse livro, eu achei que ele foi perfeito para mim, né? Mas como a gente consegue, né, perceber o quanto a nossa energia está congruente com inconsciente coletivo. Porque a maioria das pessoas tem essas crenças, carregam isso com vocês. E aí, como a gente está nesse mundo, todo mundo junto, acaba absorvendo isso para você. Se você não tiver uma consciência mais aberta para poder perceber esse algo mais, a gente vai continuar vivendo nessa situação, acreditando em tudo isso que todo mundo acredita. Então, gente, quando ele fala nesse cheque em branco, é justamente isso, quando você faz essas afirmações constantemente. E olha só, como a palavra tem poder, como a afirmação tem poder, e isso já está presente no seu ambiente, é muito mais fácil do seu subconsciente absorver essas afirmações negativas quando você fala isso. Por isso que ele diz que você está assinando um cheque branco. E aí quando você vai repetindo isso, mais situações de carências, de limitações vão sendo criadas ao seu redor. Por isso que você tem que abrir a sua mente e tentar e realmente reprogramar a sua mente. Gente, a minha água chegou, deixa eu abrir aqui para receber, só um pouquinho. Pode deixar aqui. Obrigada. Bom trabalho. Prontinho. Bom dia, Selma. Selma, nas coisas que acontecem por acaso, né? Eu pedi água, chegou água e aí vai acontecendo. Obrigada, gente. Gente, quem tá chegando aqui, manda aviãozinho pras pessoas, aperta aí no coraçãozinho, bota muito foguinho aí, porque assim o Instagram acaba avisando para outras pessoas também. É verdade, recebendo água. A vida é assim. Então, gente, é assim que você assina um cheque em branco, dando essas informações para o seu subconsciente. Mas vamos lá. E olha só outro trecho interessante que ele traz aqui. A mente subconsciente lhe paga juros compostos. E é muito importante você prestar atenção nisso, porque ele traz até uma frase que eu costumo repetir muito, mas de outra forma. Olha só. Aquele que tem sentimento de riqueza, mais riqueza lhe será dado. Aquele que tem sentimento de pobreza, mais pobreza lhe será dado. O subconsciente, ele multiplica tudo aquilo que você foca. E ele amplia isso, e a gente não percebe isso, quantas vezes a gente fica preso numa situação de dificuldade financeira e quanto mais você fica focando nessa situação, mais situações piores vão acontecendo. Então, o subconsciente, ele multiplica, sim, isso que você acaba sentindo. Então, se você dá foco, se você tem sentimentos de prosperidade e riqueza,
ele multiplica. Se você tem sentimentos de pobreza e escassez, ele também multiplica essa situação. Então, dentro até da escala ou das leis universais, né, que a gente fala das polaridades, não tem nada pior que possa ficar pior ainda, assim como não existe nada melhor que não possa ficar melhor ainda. Então preste atenção em qual o foco que você está dando na sua mente, porque o foco que você está dando e que você acredita é o que o subconsciente está absorvendo, e é isso que ele vai multiplicar na sua vida. Tudo que foca expande. Que livro? É o livro O Poder do Subconsciente, Selma. Maravilhoso esse livro. Esse livro me acompanha há anos. Inclusive eu ia fazer até o clube do livro dele, mas eu desisti, resolvi trazer ele aqui nas lives. E o clube do livro que eu vou fazer vai ser esse daqui, que é uma lei universal, né? Peça e será atendido. Então, aí ele traz, gente. Então, nisso daí você já percebe. Aquilo que você foca é aquilo que você multiplica na sua vida, tá? O subconsciente, ele lhe paga juros compostos. E por que nada aconteceu? Né? Muitas pessoas dizem, eu fiz, tive pensamentos, mas nada aconteceu. E aí, você tem que começar a modificar as frases. Lembra que ele deu a sugestão no começo? Fala riqueza, prosperidade, sucesso, abundância. Isso são palavras fortes. E isso são palavras que registram no seu subconsciente e você não está afirmando, eu sou próspera. Mas a sua mente subconsciente está absorvendo esse sentimento quando ele ouve essa palavra, tá? Então, se você... Aí ele traz... Deixa eu voltando aqui. Quando você planta uma semente no solo, você não desenterra mais tarde durante o dia para saber como que está a sua semente. E a gente tem mania de fazer isso. A gente faz as afirmações, faz as nossas declarações e depois vem aquele poder, né? Aquela mente, aquela vozinha. Mas será que isso é verdade? Isso é mentira tua, isso não vai dar certo. Gente, se você fez 10 afirmações e veio um sentimento ou um pensamento negativo que seja forte, ele vai anular tudo que você pensou como positivo, tá? Então, quando você começar a falar e vier na sua mente, eu não vou conseguir pagar, quando vier o eu não vou, muda a frase instantaneamente. Lembra de mudar. E você nem precisa falar, eu vou conseguir pagar. Não, você só pode falar, eu vou prosperar em todas as minhas atividades. Tá? Quando começa a vir, será que eu vou conseguir? Não, eu vou prosperar em todas as minhas atividades. Olha quantas frases só nesse trecho ele trouxe para vocês. Eu vou prosperar em todas as minhas atividades. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Você repetir a palavra riqueza, sucesso, prosperidade e abundância sem dar sentido, simplesmente faz essas palavras porque elas têm poder, tá bom? Então, a verdadeira origem da riqueza. A mente subconsciente jamais faltam ideias. Nela há um número infinito de ideias prontas para aflorar a mente consciente e se transformar de maneiras incontáveis em dinheiro no bolso. Ou seja, mas como a gente está desconectado com a nossa fonte, com a nossa criação, com a nossa centelha divina, né, com o nosso eu superior, como a gente está desconectado, às vezes vem a ideia na sua mente e você pensa, não, isso todo mundo já faz. Gente, a ideia que vem para você fazer é a sua ideia e ela vai ter a sua energia. As pessoas certas vão vir para você. Então, às vezes, a sua mente consciente está mandando informações que é para você modificar a sua vida. Às vezes você, como eu posso criar mais dinheiro? Ela está te dando informação e você não acessa essa consciência. Por quê? Porque você está distante do seu eu superior. Você está distante da sua fonte criadora, distante do seu subconsciente. E aí você está se deixando permitir pelo ambiente. E às vezes a situação do ambiente é muito mais forte do que você tentar mudar isso em você, tá bom? Então vamos lá. O que mais afasta a riqueza da sua vida é a crítica de quem tem. Isso também é um fator muito importante, olha só. É por esse motivo
que muitas pessoas nada têm, porque elas condenam sem cessar as coisas que dizem desejar e querer. Elas que criticam as pessoas mais prósperas, porque as invejam e lhes cobiçam a prosperidade. A maneira mais fácil de fazer riqueza, a maneira mais fácil de fazer a riqueza bater asas e voar para longe é criticar e condenar os que são mais ricos do que você. E aí, isso traz muita clareza, porque a gente às vezes quer dinheiro e fica, mas fulaninho tem porque é trambiqueiro, porque rouba. Gente, de onde vem o dinheiro para ele é problema dele, né? Um dia ele vai responder por isso. Isso é lei, tá? Por mais que as pessoas achem que não é assim que acontece, mas é. Só que às vezes essa pessoa ela não tem pontos de vista a respeito de como o dinheiro pode vir para a mão dela. Entende? Então, se você começa a criticar as pessoas que têm mais do que você ou se comparar, isso é uma forma muito rápida de você afastar a riqueza vir até você, tá bom? Ela acaba sendo uma pedra no seu caminho. Então, vamos lá. Para você eliminar esse bloqueio, né? Então, tenha muito cuidado em não criticar, né? Pelas razões já explicadas aqui. E aí ele traz aqui, durma e enriqueça. Quando for dormir hoje à noite, pratique a técnica seguinte. Repita a palavra riqueza, somente, calmamente, tranquilamente, com sentimento e com força. Faça isso repetidas vezes, como se estivesse cantarolando uma canção de niná. Acalante-se para dormir com essa única palavra, riqueza. E aí você vai ficar espantado com o resultado que você vai ter. A riqueza deve começar a correr para você em avalanches de abundância. Gente, por que ele faz isso? Porque você não entra em choque com a sua mente consciente. Você simplesmente abre espaço para que você sinta a energia dessas palavras. Lembra? As palavras têm poder. Eu vou fazer uma live ou um vídeo falando sobre isso, o poder das palavras e como é que a gente às vezes acessa esse poder de forma inadequada. Então, antes de dormir, faz essas afirmações. Essas afirmações não, só repete essa palavra, riqueza, 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 porque ela já vai impregnando o seu subconsciente dessa energia. E aí, para a gente finalizar, né, só recapitulando, use em seu próprio benefício os poderes da mente. Resolva enriquecer de maneira fácil com a ajuda infalível da mente subconsciente. Ou seja, percebe, se você recebeu essa informação, percebe. Às vezes o que você gosta de fazer é isso que vai trazer muito mais facilidade, muito mais prosperidade na sua vida. Às vezes você se limitou, eu vou fazer isso porque isso vai fazer com que eu ganhe dinheiro, só que você não tem a energia daquilo. E aquilo vai vir dinheiro para você, só que com muito esforço. Quando você começa a olhar com o que você realmente gosta, com mais carinho, isso facilita a vida, as coisas começam a vir até você, tá bom? Tentar acumular riqueza com suor no rosto e trabalho árduo é a maneira de tornar-se o homem mais rico no cemitério. Você não tem que se matar ou viver como escravo, como ele falou, né? Como eu expliquei antes. Veja o que é que você gosta de fazer, o que é que você sente prazer em fazer. Gente, geralmente o que você sente prazer em fazer é aquilo que vai te gerar mais dinheiro. Quantas pessoas, eu estou falando agora do meio que eu convivi muito tempo, quantas pessoas deixaram de fazer medicina, deixaram de fazer direito para fazer teatro? E na época, as pessoas, e até hoje as pessoas dizem, não, teatro não dá dinheiro. Só que a pessoa acabou vivendo e sobrevivendo disso até hoje. E às vezes teve pessoas que alcançou muito mais sucesso do que se tivesse continuado naquela profissão que ela tinha escolhido. Agora você não tem que fazer porque é bom, porque pelo teu ego. Faz pelo que é bom para você, que você sente que faz bem para você. E aí, quando você sente bem com isso, você contribui com o outro. Essa é a diferença. Riqueza é uma convicção subconsciente, grave na mente a ideia de riqueza. Por isso que ele fala para você repetir essas frases antes de dormir. Riqueza, prosperidade, abundância,
Porque essa informação, esse sentimento a respeito dessa palavra é que vai ser impregnado na sua mente subconsciente. O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios invisíveis de sustento, porque elas só conseguem perceber. Deixa eu repetir essa frase. O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios invisíveis de sustento. Por quê? Porque a gente só enxerga o que está no nosso ambiente. E às vezes o que está no nosso ambiente não é aquilo que vai trazer a prosperidade para a sua vida. E a gente não enxerga isso de forma invisível, mas você acessa isso quando você se permite receber essas informações. Quando você se permite aceitar essas ideias. Às vezes, gente, eu vou dar um exemplo. A pessoa, o sonho dela é ser milionário. E aí ela pensa que ser milionário é jogar, ela só vai ser o caminho que ela tem mais fácil de se tornar milionário é ganhando na Mega Sena, um exemplo. E aí ela só fica nesse foco de jogar na Mega Sena, de jogar na Mega Sena, porque ela acha que é o único meio que o dinheiro vai vir até a ela. Às vezes ela tem uma intuição, começa a trabalhar com marmita. Ela não quer, porque para ela levantou barreiras, né, para as outras informações, e aí ela acredita que a única forma dela ficar rica é ganhando dinheiro na Mega Sena. E às vezes essa ideia de vamos começar a fazer marmita é o que vai trazer essa vida milionária para ela, e ela não consegue receber essa informação. Por quê? Porque ela se limitou a apenas isso de que ela só pode ganhar dinheiro com a Mega Sena. Mas olha só, se a pessoa só acredita nisso, mas ela acha que o dinheiro para vir para ela tem que ser com muita dificuldade, se não é com dificuldade, só é pelo meio da Mega Sena, olha só quantos bloqueios ela está levantando. O dinheiro da Mega Sena, que também é um dinheiro que poderia vir com facilidade, não vem. E aí ela acaba não acessando nem essa ideia das marmitas, né, que eu dei o exemplo, e nem conseguindo ganhar na Mega Sena, porque ela levantou as barreiras. Né? Bom dia, Miriam. Dani, bom dia. Então isso são as formas que você tem de acessar essa consciência. E você acessa quando? Quando você está com a sua mente consciente mais baixo, que são nesses dois momentos que ele dá, né? Que é antes de dormir e assim que você acorda. Repita a palavra riqueza. Devagar e tranquilamente durante 5 minutos antes de dormir. E o subconsciente dará um jeito de levar a riqueza até a sua porta. Olha só. Então, por quê? Porque ele vai dar um jeito. Porque quando você fala a palavra riqueza, você já está criando esse sentimento em você, no seu subconsciente. Depois o subconsciente só vai começar a organizar as coisas para vir até você. E você não está afirmando, ou seja, você não está entrando em confronto com a sua mente consciente e mente subconsciente. Sexto, a sensação de riqueza produz riqueza. Mantenha em mente esse fato o tempo todo. Lembra que o subconsciente ele multiplica tudo? Então, se você pensa em riqueza, é isso que chega até você. Se você tem sentimento de pobreza, é isso que chega até você. Então, mantenha a sua mente na prosperidade, na riqueza. Começa a ver o que você já tem, agradece pelo que você tem. Isso é uma ótima forma de você começar a criar esse sentimento de prosperidade na sua vida. As mentes consciente e subconsciente têm que concordar. O subconsciente aceitará o que você considerar verdade. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. E ela deve ser de riqueza e não de pobreza. Então, se você tem dificuldade, lembra que eu falei, você tem dificuldade em dizer que você é rico, então não diz que você é rico, só fala a palavra riqueza. Certo? Que é isso que você vai facilitar o seu caminho e vai começar a modificar essas crenças que você tem, essas crenças limitantes, crenças de escassez. Tá bom? A nossa mente, por isso que e ele tem explicando, né? Por que quando você fala, você afirma e às vezes não acontece? Porque houve um choque, né? Porque você está tão impregnado com o seu ambiente que você não consegue enxergar. Mas quando você começa a modificar,
colocando essas palavras aos poucos no seu subconsciente, ele vai começando a absorver isso, porque não está entrando em choque com o consciente. Oitavo, você pode superar qualquer conflito mental relativo à riqueza, afirmando com frequência para si mesmo: todos os dias estou prosperando em todos os meus interesses. Todos os dias estou prosperando em todos os meus interesses. Gente, quando eu falo essa frase, eu não entro em confronto, tá? Então, eu não sou próspera, mas eu estou prosperando. Então, você já está criando um caminho. 9, né? Aumente suas vendas, repetindo numerosas vezes as afirmações. Minhas vendas estão melhorando todos os dias. Estou progredindo e ficando mais rico a cada dia. Olha só como que você muda o padrão. Você não está dizendo que você está vendendo todos os dias, mas você está dizendo que você está melhorando suas vendas todos os dias. Isso você manda uma mensagem para o seu subconsciente que é fantástico. 10. Pare de assinar cheques em brancos. Lembra que ele falou, pare de ficar falando, eu não tenho dinheiro suficiente, o dinheiro não dá para nada, eu não vou conseguir quitar essa dívida. Para de assinar cheque em brancos. Quando você faz isso, é uma bola de neve que se cria de situações que começam a vir para você, se repetindo cada vez mais para vocês. Então, para de assinar cheque em branco para o universo, tá bom? E quando você assina é quando você repete justamente essas frases negativas. Na mente subconsciente, deposite pensamentos de prosperidade, riqueza e sucesso. E mais tarde vai recebê-las de volta com juros compostos. Como já falei aqui, a mente subconsciente, ela multiplica tudo. Então foca no que é bom. O que você mentalmente afirma não deve de maneira alguma negar momentos depois. Essa atitude neutralizará o bem que você afirmou, que eu já expliquei antes. Gente, isso daqui já é o finalzinho, tá? Se você faz afirmações, em algum momento você tem um sentimento de dúvida, neutralizou tudo que você fez. Aí você vai ter que começar tudo de novo. É como se você quisesse, é mais ou menos assim, eu estou aqui afirmando e o meu desejo está aqui. Eu estou afirmando e ele está vindo. Eu estou afirmando coisas positivas, riqueza, pobreza, prosperidade. Aí quando ele está aqui chegando, aí eu falo, será que isso vai acontecer mesmo? Aí o que acontece? Você repele isso, ele volta de novo para cá. Aí você começa de novo. Ou seja, tudo que você nega ou duvida, neutraliza. Só que não fica aqui, ele volta. E aí você tem que começar de novo. Começar de novo, até chegar. O problema é que a gente fica nesse impasse constantemente. Bom dia, Dandara. Vamos lá, 13º. A verdadeira origem do sucesso está nas ideias que temos em mente. Você pode conceber uma ideia que vale $1 milhão. O subconsciente lhe dará a ideia que você procura, que foi aquele exemplo que eu dei. Às vezes você tem um sonho de ser milionário e o seu subconsciente te dá uma ideia simples e você não dá valor a isso, porque você acha que só pode ganhar dinheiro de uma outra forma. Então, o subconsciente, ele te dá ideias. Quantas pessoas não modificaram, né, de vida, né, transformaram a sua vida com um pensamento desse? Né? Teve gente que ficou milionário vendendo cachorro-quente, gente. Pelo amor de Deus, porque ele acessou essa consciência. Bom, se eu não posso ter um restaurante, eu posso ter uma barraca de cachorro-quente. Aí ele foi crescendo. Ou seja, ele se permitiu receber essa ideia. Ele podia até querer ganhar na Mega Sena, mas ele não ficou limitado somente a essa fonte de renda que poderia chegar para ele. Ele criou outras e aí a riqueza veio para essa pessoa. Tá? Inveja e ciúme são obstáculos no caminho da riqueza. Alegre-se com a prosperidade do outro, sempre. Nunca desdenhe, nunca subjugue a riqueza e a prosperidade do outro. Porque quando você tem esse sentimento, a mesma coisa, tá? Você tá aqui, o outro tá aqui na alegria, na prosperidade. Se você se alegra, isso vem até você. Se você tem inveja, se você critica a riqueza da outra pessoa, isso se afasta de você. Não tem coisa
que mais afasta a riqueza do que você criticar a riqueza do outro, da prosperidade do outro. Ah, fulaninho só tem dinheiro porque casou com um homem rico, com uma mulher rica, sei lá, ou só consegue dinheiro porque é trambiqueiro. Isso, gente, afasta a riqueza da sua vida. Coloca isso na sua mente. Começa a agradecer, abençoar a riqueza do outro. Porque quando você se alegra e fica feliz com a prosperidade do outro, ela vem para você também. E o 15º e último, o bloqueio à riqueza está em sua própria mente. Destrua agora mesmo esse obstáculo, fazendo mentalmente as pazes com todas as pessoas. Então, se você tem pessoas, isso eu nem lembro se eu falei sobre aqui, mas se você tem pessoas que você tem desagrado, começa a ficar em paz com essas pessoas, tá? Porque por incrível que pareça, esses ressentimentos, eles acabam reverberando em todas as nossas vidas. A gente não percebe isso, mas quando você tem ressentimentos, quando você guarda mágoas das pessoas, você levanta uma barreira também. E aí as coisas boas que eram para vir para vocês acabam não chegando. Então a mesma coisa acontece. Se você tem pessoas que você se sente magoada, que você se sente ressentida, começa a liberar perdão para essas pessoas, porque esse perdão é mais forte para você, né? Eu lembro em uma live que eu falei, e isso fica muito claro para mim. Se você está com problemas financeiros, com certeza você tem pessoas que você necessita perdoar, tá? E talvez tem que começar perdoando a si mesmo. Porque só você acessando esse sentimento em você é que você vai conseguir perdoar o outro. Então, faça as pazes com as pessoas. Você não precisa conviver com essas pessoas, mas você precisa estar em um alinhamento de paz, de receptividade, porque assim você se abre para o receber também. Então, seres gratos, eu acho que é essa a contribuição de hoje. Eu pensei que ia ficar mais curtinho mas esse trecho é maravilhoso. E o próximo, gente, é o seu direito de ser rico. É maravilhoso, que vai ser na próxima segunda. Pode ser que eu faça até antes, né? Se eu sentir a energia. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem em paz. Se alguém quiser, graças a Deus, né, Miriam? Quando a gente começa a mudar, gente, é incrível isso. Quando você começa a mudar as coisas dentro de você, parece mágica, mas o externo começa a acontecer. Se você fica preso nas pessoas, o ambiente, a situação, o governo, tudo tem que modificar para que sua vida mude, eu sinto muito em dizer, sua vida vai até mudar, mas para pior. Ela vai continuar em declínio, tá? Vai ficar salvo, Dandara. Vai ficar assim. Então, quando você muda isso dentro de você, isso é visível. Eu acho lindo, Miriam falando aqui, porque eu converso muito com ela, e ela diz o quanto ela modificou, quando ela começou a perceber que ela tinha que mudar dentro dela, o quanto o ambiente, as pessoas ao seu redor começou a modificar. Então, isso é para todos. Só que a gente tem que parar de dar esse poder para o ambiente, para o externo, para as pessoas, para tudo que está fora da gente. Quando você muda internamente, tudo muda. E aí até aquelas pessoas que fazem mal para você, ou elas se transformam, ou Deus tira ela do teu caminho. É incrível, mas é assim que acontece. Então, gente, muito obrigada, né, por vocês terem ficado aqui. Quem gostou, né, vai ficar gravado, então manda essa live para outras pessoas, que eu tenho certeza que o conteúdo de hoje foi maravilhoso. Fiquem bem, beijos e até a próxima.